Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um episódio do Tráfego Cast, mais um episódio épico aqui do Tráfego Cast. Hoje vai ser mais um daqueles sensacional. Eu tenho aqui comigo o Demetrios. Fala, meu amigo. Salve, tudo Rodrigão, bom? Tudo certo? Salve, salve, galera. Bora para mais um Tráfego Cast. Hoje estamos recebendo aqui com nós o Yuri. Yuri, seja muito bem-vindo ao Tráfego Cast. Uma honra ter você aqui com a gente. E comece se apresentando aí, das suas credenciais. Quem que é Yuri? O que você faz hoje? Quem é o Yuri, cara? O famoso cara da organização. Obrigado aí pelo convite, Demetrios e Rodrigão. Cara, eu trabalho com gestão de projetos aí uns 5, 6 anos. Estou trabalhando com marketing digital em torno de 10 anos. Eu comecei em 2014. Uma das minhas grandes referências é ter trabalhado no Wendel Carvalho. Fui diretor de operações no Wendel, que foi onde a gente se conheceu. Mas falando um pouco aí da minha trajetória aí já no como eu entrei em projetos, né? Eu tinha iniciado em uma startup, e aí foi a primeira vez que eu tinha uns 20 colaboradores assim abaixo de mim, e eu estava enlouquecendo, né? Porque eu não existia um racional por trás de como delegar e de como organizar. E aí um amigo, né, um companheiro de trabalho, virou e falou: pô, por que você não estuda gestão de projetos? Começa com Scrum e tal. E aí eu comecei a estudar Scrum e me apaixonei, né? Porque eu sempre fui uma pessoa eu sempre gostei de ser organizado, né? Então, quando eu vi aquilo que não existem métodos pré-prontos, né? Que você vai pegar, entender e adequar à sua realidade. E aí eu fui entrando de cabeça, né? Então, comecei estudando Scrum, depois estudei Kanban, depois estudei metodologia tradicional. E todas as empresas que eu passei até agora, nenhuma que eu cheguei já tinha um sistema coeso que alguém conseguia te explicar. Falar, não, olha, aqui a gente faz desse jeito. Era tudo sempre na base do vai, né, e go horse, né? Vai lá e faz as atividades. Hoje tem 10, amanhã tem 30, depois sempre tem 50. Na força, né, mano? Sempre na força. Temos que vender, é isso e bora. Exato. Nossa. Cara, então você entrou para projetos em cima de uma dor, de uma necessidade que você sentiu na pele, Sim. ali trabalhando no dia a dia, em startup, etc. Você falou, cara, como arrumar? E alguém pegou e falou: faça gestão de projetos que você não vai ter mais essa dor. É mais ou menos isso? É basicamente isso. Então, se a gente for pensar hoje, cara, né? E aí você falou até do Scrum. E eu creio que tem muita gente que não sabe o que é o Scrum. Então, depois vamos entrar para explicar, para falar sobre isso, porque se a gente falar aqui muito raso, talvez que... Mas, quando você fala isso, né, cara, hoje a gente vê aí já algumas pessoas falando de gerência de projetos, né, que a gente não via há uns anos atrás no digital. E aí, só que eu percebo que, ok, existe o cargo, as pessoas estão falando preciso de um gerente de projeto, mas eu não consigo ainda ver assim a definição, o que exatamente o gerente de projetos faz. Eu percebo que ainda está muito aberto e as pessoas, cada um tem uma opinião. Ele vai controlar o time. Não, ele vai fazer tarefas. Não, ele vai organizar na sua visão. O que exatamente, o que é o gerente de projeto, o que ele faz ali nessa área de infoproduto, principalmente, cara? Perfeito. Gerenciar um projeto, você tem os macroprocessos, né, de gestão de um projeto, que é basicamente iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, gerenciar um projeto é você entender o objetivo e desenvolver um racional para que essas fases aconteçam. No digital, então, por exemplo, o que seria iniciar um projeto? É alguém da diretoria, alguém da gestão, da estratégia, vir falar, puxar o gerente de projetos e falar: temos um desafio, a gente tem umas metas para bater na empresa, vou fazer esse lançamento, ele vai ser nesse período, o objetivo financeiro é esse, eu tenho essas expectativas. Ele vai entender esse briefing, vai montar ali um termo de abertura para falar: olha, eu entendi que é isso daqui. Vai estruturar o projeto, vai puxar ali as primeiras partes interessadas iniciais no digital, né? A primeira pessoa que os gerentes de projetos vai é o estrategista, né? Ele vai puxar o estrategista. Em operações pequenas, geralmente, a mesma pessoa que dá o briefing, ele é o estrategista, né? Você vê se for uma operação pequena, ele é o dono, ele é o expert, ele é o estrategista. E aí ele vai entender o escopo do projeto, já entra na fase de planejamento, né? O planejar o projeto, ele pegar e entender, tá, como você idealizou essa estratégia? O que? A gente fazer um lançamento, um perpétuo? Vamos fazer um lançamento, por exemplo. Beleza, como é que vão ser essas etapas aqui no lançamento? E aí eu gosto de ter as coisas muito visuais. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar e ir no Miro e literalmente desenhar o passo a passo da jornada do cliente, desde que ele foi impactado pelo primeiro anúncio até ele fazer a compra do último downsell, seja lá quantos ele estiver. E aí a gente está ali basicamente fazendo um grande mapeamento dos requisitos do projeto. Depois eu vou transformar isso em tarefas. E aí eu formulo o backlog com essas tarefas. Aí eu vou ter, 500 atividades lá em um projeto. E aí depois eu vou começar a executar esse plano. Já entro na próxima etapa. Tipo, entendi, agora eu vou executar isso.
E aí, uma vez que termine o projeto, a gente vai pegar e vai fazer as lições aprendidas. Gente, então isso aqui que aconteceu, né? A gente tinha esse objetivo, atingiu, não atingiu, o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, o que vai mudar para o próximo lançamento. De forma bem resumida, é isso que vai fazer o gerente de projetos, né? E aí o que o pessoal confunde muito é o que faz um Scrum Master e um gerente de projetos. O gerente de projetos ele é responsável pelo projeto de ponta a ponta em todas essas etapas. O Scrum Master só na metodologia Scrum né? Tá. Mas você mistura ela. Como digital são empresas menores, às vezes essa mesma figura vai ser gerente de projetos e Scrum Master. O Scrum Master ele não faz essa etapa preliminar de entender o objetivo, criar termos de abertura. Já recebe. Ele recebe, exato. Fala, olha, tá aqui, ele vai executar. Ele é o executor/organizador, seria mais ou menos isso, cara? Ele é o guardião das premissas do Scrum, né? Então o Scrum ele tem cerimônias, por exemplo. Então ele conhece a metodologia Scrum e ele implementa. O Scrum, então, ele vai ser o responsável, por exemplo, por organizar a reunião de planejamento, de sprint. Então vai ter lá a reunião de planejamento, você vai planejar o que você vai fazer na sprint, se for de 1, 2, 3, 4 semanas. Ele que vai puxar as dailies, mas na verdade as dailies é responsabilidade do time, mas ele que vai garantir que ela seja feita em 15 minutos, ele que vai puxar a reunião de revisão. Então ele vai ficar na etapa de execução do projeto, execução, monitoramento e controle. E o gerente de projetos ele vai ser responsável por todas as etapas. Mas no digital ele costuma ser a mesma pessoa. Uhum. E uma coisa que eu percebi, Yuri, que isso vale para todos os tamanhos de empresa, né? Porque eu já entrei em lugares que, sendo pequeno ou grande, tinha uma desorganização, e aí quando teve alguma organização ali, um gerente de projeto, fez muita diferença. Na sua visão, todo projeto precisa ter essa figura, ou depende do tamanho, depende do faturamento? Como que é para você isso? Tipo assim, você está começando no digital, você recomenda logo de cara ter essa figura ou não? Como que é? Porque o que vai acontecer aqui vão ter pessoas que fazem lançamentos, etc., que tem um time bem reduzido ali, de 4, 5 pessoas, vão falar, cara, eu tenho exatamente a dor que eles estão falando. Mas, putz, gerente de projeto, é melhor eu contratar antes um copy, um tráfego, qualquer outra coisa. Então, eu vou muito também essa dúvida, eu tenho muito essa dúvida que o Demetrius tem, justamente para entender que acho que é o que a galera que vai estar assistindo vai ter, sabe? Perfeito. Olha só, o digital, ele tem uma característica que ele começa muito como empresa de garagem ali, né? Uhum. 2 amigos se juntam, e aí um é expert, o outro toca tráfego, ou a esposa, ou alguém, e aí nasce uma empresa ali de 2 pessoas. E aí, à medida que eles vão tendo necessidades específicas, né, tipo, a primeira costuma ser, vou pegar alguém de suporte para ficar respondendo ticket. Né, as necessidades vão surgindo. Né, e aí, nesses momentos iniciais, você não precisa de um gerente de projeto. Né, a comunicação, você tem 100% da empresa concentrada ali em pouquíssimas pessoas. Tá. Então, você não vai precisar. Vai ficar bem evidente quando você precisar, né? Porque à medida que a empresa vai crescendo, né, vai ficando mais difícil você tangibilizar o que está na cabeça ali do expert, né? Ou da pessoa que costumava fazer tudo de ponta a ponta. Então, quando você está ali com um time pequeno, de 3, 4 pessoas, você se beneficiaria de ter um gerente de projetos. Porque ele vai cuidar de fazer essa ponte entre o estratégico e o tático operacional. Ele vai vir até você, vai entender quais são as suas expectativas, vai desenhar e a partir desse momento ele consegue. Você que está acompanhando o Tráfego Cast, eu vou falar aqui rapidinho dos nossos patrocinadores. Primeiro eu vou falar da Athena Mentoria, a mentoria de 3 meses com 10 encontros com a Priscila, que tem mais de 12 anos de mercado. Então a Athena Mentoria é para você que ainda está com seu sonho no papel, para você que é advogado, para você que é médico, para qualquer pessoa, você que já tem ali a sua ideia no papel, mas não consegue colocar isso no digital e escalar. Então, na Athena Mentoria, a Priscila vai pegar na sua mão, vai te ajudar, vai construir tudo isso para, como diz ali no slogan, para você sair do zero até as suas primeiras vendas. E para quem está acompanhando o Tráfego Cast, a Priscila tem uma condição especial. Então, o link está aqui embaixo na descrição, o link para você clicar e falar com ela. O nosso segundo patrocinador é a Opera Pro. A Opera Pro hoje, faz toda a parte de um sistema de gestão para projetos e processos dentro da empresa. Então, para você que precisa fazer a estruturação de processos, de projetos, acompanhar as pessoas que estão trabalhando na sua empresa, para você entender como que a sua liderança pode jogar luz sobre a operação, a Opera Pro é o ideal. Então, a Opera Pro tem todo um sistema já validado por grandes players do mercado. Vai conduzir com o time. E o expert é só expert, entre aspas. Exato. E o expert vai poder gravar vídeo, criar produto. Já entendi a sua estratégia. Então, logo quando o expert já tiver
se sentindo, cara, eu não consigo sair da operação, tem que estar lá todo dia, toda hora me perguntam coisas. Senão não anda. Senão não anda, exatamente. Já é um indício que você precisa de alguém que chega e fala, tá, deixa eu entender o que tá na sua cabecinha aqui pra eu conseguir transmitir isso pro time. E você não ter que vir toda hora e ficar explicando. Massa. E o gerente de projetos, ele tem que entender de digital, de estratégia ou não? Cara, é bom, né? Eu fiz o caminho reverso, né? Eu comecei no marketing e depois que eu fui pra gestão de projetos. Mas quais são os benefícios, né? Você acaba virando ali uma enciclopédia, ali, uma grande base de conhecimento, né? Quando a gente estava no Endel, por exemplo. E aí eu rodei tudo quanto é tipo de projeto. Cara, evento presencial, evento online, venda de perpétuo, high ticket. Webinário. Com múltiplos estrategistas diferentes. Então, quando você pega e vai sentar com o estrategista que você está desenhando, você consegue contribuir na estratégia. Fala, cara, eu vi um estrategista fazendo isso desse jeito, você já pensou? Você já viu que tem esse risco se você fizer isso desse jeito? Então, você faz uma coparticipação na estratégia. É importante. É imprescindível? Não. É bom. E, cara, aí, até trazendo isso que o Demetrios falou, né? Por que acontece? Hoje, no corporativo, tirando essa parte da economia de criadores, é muito normal a figura do gerente de projetos, principalmente em times de TI, né, para organização. Então a gente vê muita gente do corporativo. E aí a gente encontra, às vezes, no digital, o pessoal com dificuldade para encontrar um gerente de projetos. A gente fala, cara, o que será que acontece? Então, o cara do corporativo, você tem essa visão de que ele não é fácil para ele se adaptar ao digital, até porque o digital, às vezes, é uma correria, atropela, e aí no corporativo é outra pegada, ou não? Na sua visão, o cara do corporativo consegue se adaptar muito bem. Eu senti uma dificuldade grande de quem veio do corporativo, sabe, por digital. Você enxerga que é porque não entende de digital ou é algum outro motivo? Eu acho que isso contribui. Já tive também algumas experiências de pessoas que vieram de bancos e aí elas chegam e ela não sabe por onde começar. Se fosse um projeto de, sei lá, de TI ou alguma coisa, ela entenderia que primeiro ela tem que entender ali como é que é o desenho da arquitetura do sistema. Ela já sabe ali mais ou menos o passo a passo. Mas aí alguém que nunca viu nada de marketing, nunca fez uma campanha, chega e fala, tá, toca esse projeto. Ela não sabe, tipo, o que eu faço? Como é que é esse negócio da campanha? Qual que é o primeiro passo? E isso é meio que doloroso para a organização, porque o estrategista tem que chegar e falar, não, cara, olha, primeiro a gente vai entender qual que é a oferta. Depois eu vou entender aqui, vou fazer uma lida no debriefing que eu fiz anteriormente de outros projetos para ver quais são as lições aprendidas. E isso muitas vezes não está claro na cabeça do estrategista. Ele vai fazendo meio que na história. Mas eu acho que eles sofrem, porque se ele vem de uma corporação grande, às vezes você tem setores enormes de projetos e aí é extremamente segmentado. Você vai ter lá um PMO, que é um escritório de projetos que define as metodologias, te entrega, olha, você vai tocar um projeto agora de, sei lá, de desenvolvimento de software mobile, então tá aqui, já tem os procedimentos que a gente costuma fazer, já te entrega pronto. E ele vem no digital e é esperado dele coisas que nem são de gerente de projeto, porque as pessoas nem sabem geralmente o que faz o gerente de projeto. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está definindo. O que é o gerente de projetos? Perfeito. Então ele vai gerenciar projetos. Um projeto, né, ele é uma iniciativa com início, meio e fim claros, né, e ele leva a organização para um outro patamar. Diferente de um processo, que são atividades repetidas, que eu não quero variação. Cara, eu tenho um processo de criação de copy, né? Sei lá, então eu quero executar, eu não quero ter variação em processo é ruim. Em projeto, é parte do projeto. Eu quero estar sempre crescendo, faturando mais. O processo eu quero ele estabilizado. Então, é basicamente isso a diferença, né? Cara, e é importante que você trouxe esse lance, né? E no digital tem muito isso. Põe a pessoa, entrega e faz. E aí o cara vai ter dificuldade, né? E é porque às vezes a gente tá nessa bolha e para nós um lançamento é uma palavra normal. Isso. E aí vou trazer até o contexto de um cliente que Yuri e eu estávamos na call ontem, ele fez um lançamento, ele não sabe nada digital. Mas ele fez um lançamento, a gente falou, então esse outro mês a gente vai fazer um lançamento. Ele, não, mas já lancei o curso. Não, mas Aí ele falou assim, não, mas aí as pessoas vão achar o quê de mim? Eu já lancei, vou lançar e vão achar que eu sou mentiroso. Todo mundo já sabe que o curso... Todo mundo já sabe que o curso está lançado, sabe? Então eu creio que vai muito por essa linha, né? Sim. Da galera largar, tem que ter o tempo de rampagem, e isso é até para a galera de dados. Você pega o melhor cara de dados de uma empresa corporativa. Se você jogar e não explicar, não vai funcionar. Tem que entender do negócio, né? Tem que entender, tem que ter o tempo de rampagem de negócio também, né? Sabe? Se o cara é um gerente de projetos com experiência, ele vai saber conduzir e mapear. Mas o que costuma acontecer no digital?
Ah, não, vou contratar um gerente de projeto, vou pagar R$3.000, R$5.000. Alguém que de repente nunca geriu um projeto, simplesmente fez um curso de gestão de projetos. Então ela não tem essa bagagem de poder, de conseguir pegar alguém e detalhar os requisitos, entender os objetivos. E ela fica uma pessoa... Não tem repertório digital, Isso. Dá uma travada, né? Sim. Ô Yuri, eu tenho uma dúvida. Você falou no começo que tem a estratégia, planejamento, monitoramento, execução, depois encerramento. Isso é do Scrum? É de todos? Como que é isso? Isso daí são macroprocessos, isso vem do PMBOK, né? Explica pra galera o que é o PMBOK. O PMBOK é o Project Management Book of Knowledge, né? Como se fosse um conjunto de diretrizes não, boas práticas, né? que o PMI, que é o Instituto, né, de Gestão de Projetos, que é um dos mais famosos aí do mundo, são como se fossem boas práticas. Em dado momento, né, ele está agora, se eu não me engano, na 7ª versão. Na 6ª versão, ele te dava meio que os processos de gestão de projetos prontos. E aí agora ele parou de ser prescritivo, né? Ele não te recomenda mais as coisas, né? Ele te dá premissas, ele te dá diretrizes ali para você poder adaptar a sua organização. Mas o PMBOK, né, ele tinha uma linha muito... ele nasceu na gestão tradicional. A gestão tradicional foi a primeira, né, abordagem de gestão de projetos que a gente tem. E ela é muito concentrada em seguir um plano. Né? Tipo, vamos construir um plano. O desenvolvimento em cascata, não era? Exatamente. Eu lembro que na época que eu era de TI, eles seguiam uma metodologia e quando veio o Scrum que fazia várias coisas em paralelo, pequenas entregas, começou a bugar muita coisa ali. Porque a galera estava acostumada de um jeito só. Pois é, e não é que ela é ruim, é porque ela é muito boa para determinados cenários. Se adapta ao cenário, né? Pensa se você... porque aí você quer... Quando você está falando da metodologia tradicional, você costuma querer alguma coisa com ambiguidade zero, né? Tipo assim, cara, não, eu quero isso daqui. Eu tenho isso aqui de dinheiro, esse aqui é o escopo, me entrega isso. Pensa em estar numa licitação para você entregar um software. Cara, isso aqui é meu preço, eu vou te entregar isso e isso. Você vai fazer um plano de começo ao fim, vou te entregar isso. Qualquer mudança nesse plano, eu vou cobrar mais. Eu vou dificultar, porque não é que não tem mudança, mas ele tem um processo lento de mudança. O Scrum não, o Scrum privilegia valor. Eu vou te entregar valor. Como é que eu passo para entregar valor para esse cliente da forma mais rápida agora? Não é daqui a 1 mês ou 2, né? Porque o tradicional, você vai entregar valor ao final do projeto. Fala, tá aqui o seu software, tá pronto, tá aqui a sua ponte. O Scrum não, a cada fim de sprint você tem que entregar valor. Então, quando a gente vem para o digital, não se encaixa muito bem o tradicional, porque o nosso mercado é muito dinâmico. Aí quer ver as coisas muito rápido, né? E muda muito, e toda hora vem a estratégia nova, a postagem disso novo, né? A gente coloca a campanha para rodar e tem que estar lá monitorando toda hora ali, usando isso aqui, ó, flopou isso daqui, esse caminho muda tudo. Tem que mudar tudo. E aí, se eu não tivesse essa flexibilidade da metodologia ágil, eu ia ficar engessado, falando, não, tá aqui meu plano, vou seguir meu plano. Só que o tradicional, ele tem um conjunto de ferramentas que eu não posso desperdiçar. Por isso que eu gosto do híbrido. Você vai ver que tem pessoas que são fanáticas do tradicional, não, esse negócio de ágil não existe. Tem vários que são assim, não, tem que ser o tradicional, da velha guarda. E você vai ver que tem os extremistas também do ágil, né? Não, tudo é ágil. Cara, eu sou um cara flexível, eu gosto do híbrido. O contexto é rei, né? Não tem o seu contexto. E que nem você falou, no digital, isso eu acho que a gente vê como um problema, mas também é algo que ajuda a se moldar, né? Que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito atropelado às vezes, e tudo muda independente do planejamento que foi feito. Então a metodologia ágil vai ajudar muito nisso. Sim. Né? Essa metodologia ágil vai conseguir se adaptar e entregar o valor no final da semana, porque no digital, por ter muito disso daí, a pessoa pode chegar e falar, cara, e aí, você tá comigo há 3 semanas, até agora não vi nada. Por mais que o projeto esteja andando e tá tudo dentro. Então, é algo que acontece com você, né? Você sabe que tá tudo acontecendo, né? E o cliente vem e fala, cara, tô cego, não tô vendo nada, por mais que porque ele não se adapta. Por mais que ele não se adapta. E aí, como que contornar e lidar com essa situação, né? Aí é muito uma dúvida que a galera tem, cara, ok, eu tô fazendo, as pessoas não estão vendo. Como mostrar para elas que eu estou fazendo? Cara, as reuniões, né? Muitas elas servem para isso, né? Então, no próprio Scrum, né? O ideal, né? É você
conseguir explicar o racional, a estratégia que você vai usar para gerenciar o projeto. Então, eu já tenho, né, as fases quando eu vou gerenciar uma campanha de vendas. Eu sempre vou começar da estratégia, eu vou definir o que é a estratégia. Eu só saio daqui quando eu definir a estratégia, a oferta, a narrativa, o desenho da estratégia, entendi a estratégia. Depois eu vou para a etapa de preparação, que é como eu transformo a estratégia em tarefas. Né? E eu vou lá e quebro tudo lá e coloco primeiro numa planilha e subo em massa na ferramenta de gestão. Depois disso que eu vou implementar, que aí eu vou escrever copy, gravar anúncio, e aí a gente entra numa dinâmica de implementar ou produzir e operar. Tá aqui, ó, anúncio está pronto, tráfego foi, página está pronto, vai lá, encaminha. Disparo está pronto, vai lá, encaminha. E aí eu fico nesse pinga-pinga de implementar, operar até fechar o projeto. Então eu tenho essas etapas. Então é importante você explicar isso para o dono ou para quem você estiver conversando. Por isso que o desenho é importante também, né? Sim, até para você falar, cara, agora eu estou nessa etapa aqui, ó. Você cria a gente desenha um portfólio de projetos para falar, olha, a minha estimativa aqui é que a gente vai demorar 2 semanas na estratégia, porque é o que a gente costuma demorar, por exemplo, né? A preparação deve demorar aqui uns 3 dias. Então você cria um pré-plano e alinha isso com a pessoa. Cara, isso aqui faz sentido para você? Ó, a gente vai começar a operar nesse dia, vou fazer isso, tudo bem? Tudo bem. Então vou te reportar em cima disso aqui. Atrasou, cara, você tem que ir lá e falar, cara, atrasou isso aqui por causa disso, mas já estamos aqui com essa solução. Então o problema é que muitas vezes as pessoas não conversam, né? E elas pulam todas essas etapas, o cara tem ideia de lançamento, já pega e vai, não, começa a escrever a copy aí. Fala, não, mas é o que a gente vai fazer, né? Tipo, o quê? Qual que é a oferta, né? Que dia que vai ser? Não, só começa a escrever. E muitas vezes o estrategista, se ele não tem esse cara de projeto, ele atropela, ele vai direto no copy, sei lá, né? Vai. Então, o projeto é o que garante que vai entregar, né? Porque às vezes o estrategista faz várias coisas em paralelo e sai tudo torto, né? E executa, mas não com uma lógica, não organizado, né? E aí, qual que é o peso disso lá na frente? Nossa! Né? Demais. Eu vejo que além de ser a pessoa que vai entregar, né? Muita gente fala, o gestor de projeto tem que tocar o bumbo para a coisa acontecer. Sim. Né? Só que vem muito mais coisa por trás disso. Porque a minha percepção é que às vezes quando a gente entra no lugar e tem uma pessoa que fala, não, eu sou gestor de projeto, ela tá sempre desesperada fazendo as coisas para entregar. Mas não que por trás disso ela tem uma metodologia que vai fazer tendo essa fluidez. É porque ela sai correndo ligando para todo mundo o dia inteiro. E aí eu, pelo menos, Rodrigo, ao que eu trabalho com o Yuri, vejo, eu não enxergo isso como gerente de projeto. Isso daí, digamos assim, que é um bombeiro, né? É uma pessoa que tá apagando fogo e você fala assim, cara, eu quero para amanhã 20 copy. A pessoa pega e começa a sair mandando WhatsApp para todo mundo, amanhã ela tá perguntando cadê. Então ela não criou-se um fluxo, um planejamento, ela não pôs lá, ela não tem nada disso, né? Então a percepção que eu tenho é que nessa parte, digamos assim, vamos chamar de front e back-end de projetos. Na parte do front-end de projetos, as pessoas já entenderam. Eu tenho que fazer as coisas andar e entregar. Mas na parte de back-end, que é criar toda a organização, usar a metodologia, ainda não. Então, por isso que a gente vê, às vezes, ali a pessoa de gestão de projetos, só que a liderança sem conseguir enxergar o que as pessoas estão fazendo, sem conseguir ter uma visão da entrega do time, sem conseguir ter prazos exatos, todos os prazos são atrasados. Então, eu tenho muito essa visão, sabe? Meio que, abre aspas, de front, de back-end, de projetos e de como está hoje dentro do mercado. Entendeu? Se você está numa operação, né? Aí, se você tem um gerente de projetos, vai lá e pede para ele te explicar como é que você gerencia. Quando a gente vai ter um lançamento, me explica aqui o seu racional. Como é que você coloca um lançamento no ar? Quais são as fases que você vai? Porque isso que o Rodrigo falou, né? A gente já pegou cliente que não tinha. A pessoa falava, não, sou gerente de projeto. Aí como é que você gerencia o projeto? Não. O estrategista sobe tarefa, eu vou só cobrando as tarefas aqui do time. É um cobrador. E aí a gente vê que eu já vi, eu tô percebendo, né, que o nome gerente de projetos meio que se banalizou em alguns lugares, né, as pessoas vão e se intitulam, eu sou gerente de projetos, mas nem sabe o que faz um gerente de projetos, nunca estudaram gestão de projetos, né, elas simplesmente pegaram, não, é você que vai bater o mundo, ok, você é o gestor de projetos então, né, e aí, porque ele forma para mim uma dupla dinâmica com o estrategista, porque o estrategista ele vai ter a cabeça caótica, porque ele precisa ele é o cara da criação, ele é o cara que tem que ir no mercado e trazer visão de marketing, né? Aí o gerente aterriza, né? Exatamente, né? Ele tem que chegar e falar, cara, entendi. Ele que tem que ter a visão do risco, falar, cara, não, o time não dá conta de entregar isso. Não, cara, você quer fazer um evento daqui a 40 dias, a gente nunca fez evento, não vamos jogar isso mais pra frente, não vai dar pra fazer agora. Ele que precisa trazer ele precisa ser o contraponto dos incêndios.
ao invés de ser isso que o Rodrigo falou, ele tá lá sempre na corrida falando, não, cara, você não é essa pessoa. Você é a pessoa que para a bola e fala, o que tá acontecendo aqui? Deixa eu entender aqui, onde é que tá o gato? Por que tá engarguelado? Você destrava, ajuda as pessoas a se destravarem. Você não entra no meio da corrida, perdido. não. É que se o gerente de projeto tá perdido, cara, aí ferrou. Aí todo mundo fica. E eu gosto desse conceito que, pra mim também, né? O gerente de projeto, ele tem que ser a dupla ali do estrategista. O estrategista tem a ideia, o gerente de projetos, ele tangibiliza a ideia. Exato. E aí ele faz com que a ideia aconteça e execute. Tanto que, cara, muito estrategista não desenha estratégia e apresenta pro time, faz um blueprint que é básico. O gerente de projeto, que é gerente de projeto, ele vai lá, senta comigo aqui, fala o que você vai fazer. E agora, desenhando, bora, apresenta pro time. Aí o time tem uma visão e fala, caraca, agora eu sei o passo a passo que vai ter que ser feito. Porque isso evita, por exemplo, um cara, às vezes, que é design, ele viu tudo aquilo, ele sabe, beleza, aqui eu tenho que receber 10 banners CPL1, aqui CPL2. Se ele não recebe, ele levanta a mão e fala, time, eu lembro que tinha um negócio de um banner, não chegou aqui, tá faltando. Agora, se ele não tem isso, o que vai acontecer? Ele não recebe o banner, ele vai ficar de braço cruzado. Aí vão falar, ô, tráfego, por que não rodou isso? Não tinha banner. Banner, porque não tinha. Ninguém me mandou, ninguém pediu. Então, porque ele não teve a visão, ele não sabe o projeto inteiro. Então, não tem como você cobrar isso daí dele, né? Então, eu vejo muito isso, cara. Eu concordo muito com você dessa tabelinha, cara. Isso daí muda o jogo total. Sim, né? sim. E sem falar, e tem lugares, né, que às vezes a pessoa já rodou o lançamento 10, 20 vezes o mesmo lançamento e toda vez parece que é a primeira vez, porque não documenta, tá na cabeça de uma pessoa, troca o time toda hora, você vai, troca o copo, tá só aqui. E aí é sempre um esforço enorme, né? Sendo que a ideia é tipo, não, cara, se a gente já fez. Lá no Enio, por exemplo, a gente rodou, sei lá, 30 protagônicos, né? Tipo assim, já não tinha mais dificuldade, não tinha complexidade na gestão do projeto, das atividades. Porque a gente pegava, desenhava, mapeava. A dificuldade estava lá na galera de vende aí seus 2, 3 mil ingressos, né? Se vira para vender isso daqui, né? Mas a gestão de projetos não, né? Porque você vai adquirindo conhecimento. Entendi, né? Rodei esse projeto uma vez, entendi os erros, fiz desse jeito, não foi legal, melhora pro próximo. E melhora pro próximo. Ao invés de só ser aquela pessoa do Go Horse, né? Eu gostei da frase que o Yuri falou. Vai ser sempre a primeira vez se você não tem mapeado. Gostei disso aí, viu, Yuri, cara? 2025. Ô, Yuri, eu tenho uma dúvida, mano. Quais são os principais erros que, sim, refletem no resultado e, ao mesmo tempo, os mais comuns que você enxerga, assim? Tipo, a galera sempre faz esse. Um erro que é muito grave, que você ainda vê, mas às vezes não é sempre, sabe? Cara, para mim, por exemplo, né, o ir direto para a execução, né, de você pegar e começar um projeto sem objetivo, começar um projeto sem você entender qual é a oferta de forma muito clara. Né? Já vi vários projetos desmoronarem porque o expert tinha uma epifania de uma ideia que ele viu no Mastermind e já pegava o time e fala, executa. Não, mas esse produto vai entregar o quê? Não é executa, mas vai ser... E aí o pessoal vender fumaça, literalmente, né? Porque não chegou e parou e organizou. Isso para mim é o pior que tem, né? Começa o projeto sem objetivo, sem um escopo definido, simplesmente vai lá e escreve. E no meio do caminho você tem que ficar fazendo várias, né? Não, isso, não, e aí muda. E isso para mim é o pior, assim, o que mais... mais pega da galera. É o que mais pega, né? Ela pega e já vai direto para executar, né? Ninguém chega e para. E uma curiosidade, mano. As pessoas te procuram em que momento? Quando tá tudo pegando fogo? Quando o cara não tem clareza? Ou quando ele quer melhorar o que já tem? Como que é isso? Costuma ser mais quando tá pegando fogo, né? Quando, né, o bicho tá pegando, assim. Mas aí tem vários momentos, né, que eles procuram, né? Já teve gente que tinha virado, sei lá, acabaram de virar gerente de projetos ou diretor de operações e não tinha ideia de, tipo, tá, agora o que eu faço, né? Tipo, vou ter que começar do zero e daí você pegar e começar a mostrar a forma como você faz. Tem gente que vê que só consegue rodar um projeto, e que isso já consome o time inteiro e que ele não sabe, será que eu consigo colocar outro projeto? Será que meu time está fazendo corpo mole? Ou realmente um projeto consome o time inteiro? Né? Tipo, como é que eu dou um próximo passo? Né? E também para poder expandir a operação e escalar, né? Um outro jeito também que costumam me procurar.
Esses são os dois principais, assim, né? Quando ela quer escalar a operação ou quando tem alguém que, tipo, cara, sou meio novo aqui, não entendo direito de digital, não entendo direito de projetos, como é que você faz, né? E, cara, olha, aí é o que a galera gosta, né? Tá, e aí, como eu resolvo o meu problema? Né? Então, pensando em gestor de tráfego, né? Depois a gente pode falar de operação em geral, tal, mas pensando aqui no gestor de tráfego. Tem muito gestor de tráfego que tem aquela dificuldade de se organizar, às vezes, né? Então, o gestor vem anúncio de tudo que é lado, ele não sabe se organizar ali, ele não entende, às vezes, o que está acontecendo, ele só roda e tal. O que você pode trazer, cara, falando dessa parte geral de organização do time? Vamos começar por gestor de tráfego. O que o gestor de tráfego, vamos supor que alguém fala assim, cara, eu sou esse gestor de tráfego, eu quero, não tem gerente de projeto, nem vai ter na minha empresa, mas eu quero aprender a pelo menos me organizar melhor. Né? O que você traz, aconselha ali, cara, para você se organizar, ó, na minha visão, esse passo e esse aqui já vão te ajudar inicialmente a se organizar. A você entender, e pode ser qualquer coisa, desde, cara, bota as coisas na sua agenda. Isso é até algo que a gente estava conversando hoje, poderoso, né? Já. A galera que não põe as coisas na agenda, aí não põe, aí fala para você um dia X, dia 10, 10 e meia, vamos lá, vamos. Aí chega dia 10, 10 e meia, ninguém mandou invite, não tá na agenda do cara. E o nosso compromisso? Fala, cara, você mandou na agenda? Não trabalho com a agenda. Então, meu amigo. Mas então, só tipo assim, começando pelo gestor de tráfego, o que dá para fazer para ajudar e para melhorar a vida dele no dia a dia, cara? Cara, eu acho que ele precisa seguir... Ele precisa ter algumas cerimônias fixas, assim, né? Para ele poder organizar a semana dele, né? Porque um gestor de tráfego, especialmente se ele pega múltiplos clientes, né? Se ele não tiver um ritual de toda semana, em algum momento, ele parar e falar o que está acontecendo na minha semana, né? Quais são os objetivos? Fala, cara, eu tenho aqui um cliente que ele vai começar a etapa de captação, eu tenho aqui um outro cliente que ele vai abrir o carrinho, eu tenho aqui um outro cliente que isso. E ele organizar a agenda dele para falar, cara, isso aqui eu costumo gastar 1 hora, vou fazer aqui, né? Qual o objetivo dessa semana? E você distribuir esse racional, né, entre os momentos que você vai executar as suas demandas, subir campanha, otimizar a campanha, os momentos que você vai ter que ter reunião, né? Eu separo a minha agenda dessa forma, né? Eu tenho uma corzinha para execução, que eu coloco azul, e uma corzinha vermelha, que é a reunião, né? E eu fico, sei lá, 80% da minha semana é em reunião. Então, quando é uma semana que eu preciso executar muita coisa, eu falo, cara, não, tem que construir relatório, tem que implementar isso. Ativamente, eu organizo a minha semana para executar mais. Eu não sou refém da minha agenda, eu que direciono a minha agenda. Eu falo, cara, nessa semana eu preciso entregar muita coisa. Então, primeiro eu vou lá e bloqueio a minha agenda, olha, vou executar isso aqui nessa semana, nesse dia, isso aqui nesse dia. Você é o dono da sua agenda, né? É que se sua agenda mandar em você, ferrou, cara. E é o que costuma acontecer, né? As pessoas meio que toda hora pedem reunião, vai, faz, fala, não, eu não vou fazer aqui porque nesse momento eu reservei para construir isso daqui. E a gente tinha um problema disso lá inclusive lá, até lá no Wendel, né? Tinha eram tantos projetos, né? Que o time começou a entrar, começou a ficar desorganizado o time de projetos, né? E aí a gente instituiu isso toda semana, toda segunda, né? Uma prática que a gente tinha lá. Depois que o time tinha as reuniões de planejamento com os squads, eu sentava com todo o time de projetos e eles tinham que me apresentar quais são as prioridades da sua semana. Tá? Prioridade 1, então, sei lá, tinha lá um gerente de projetos que ele estava tocando 4 projetos diferentes. Qual é o projeto prioritário 1? Esse lançamento. Depois a venda desse evento, depois esse perpétuo. Tá? Quais são as atividades que você vai executar essa semana para entregar as suas prioridades? Aí ele tinha que abrir a agenda e me mostrar. Cara, tá aqui, ó, amanhã eu vou fazer isso para esse projeto. Isso aqui eu tenho reunião desse. E melhorou bastante a produtividade. Então, algo que o gestor de tráfego pode fazer, né, é ter esse racional. Tipo, de repente ele pode bloquear horários fixos. Cara, todo dia às 8 da manhã eu vou otimizar a campanha, por exemplo. Reunião com o cliente eu só faço a partir das 2, por exemplo. Né? Dele ter essas... porque ele precisa executar, subir muita campanha, né, Demetrios? Às vezes o cara ele tem 100 anúncios para subir. E aí ele fica ali, reunião. Aí, cara, quando chega vai subir anúncio 9, 10, 11 horas da noite. E às vezes o anúncio era para estar rodando desde tarde. Então isso daí é muito importante para o controle do gestor de tráfego. Ô Yuri, você falou muito sobre ágil e Scrum. É a mesma coisa, é isso? Ou não? Não. Então, o Scrum... Kanban, né? O que é essas nomenclaturas aí? Perfeito. A gente tem as metodologias ágeis, né? Que a grande maioria delas deriva do Lean, né, que
que foi desenvolvido lá é o sistema Toyota de produção. A gente chama de Lean, que quer dizer enxuto, né? O Japão tinha passado lá pela Segunda Guerra, ele estava destruído, e aí os Estados Unidos foi reconstruir o Japão. Então, cara, desperdício no Japão era tipo um crime, né? Porque tipo, o povo está passando fome, não está conseguindo... Né? Então, eles criaram esses mecanismos, né? essa filosofia Lean, para eles poderem aumentar a produtividade deles. E aí fizeram aí algumas pesquisas, né, e eles viram, por exemplo, no setor automotivo, que a Toyota, né, ela desenvolveu um mecanismo em que eles entregavam os automóveis mais rápido do que todos os outros concorrentes e sem erros, né, porque o americano ele pegava, passava a linha de produção dele, alguém ia lá, batia lá alguma coisa, depois alguém ia lá checar para ver se tinha batido certo. E o japonês não, ele falou, não, cara, eu queria um processo mais bem controlado para não ter que verificar é desperdício. E aí isso meio que se popularizou. Então, dentro dessa filosofia do Lean, surgiram várias metodologias, né? Ou abordagens. Surgiu o Scrum, surgiu o Kanban e várias outras, né? E o Scrum, ele veio, né, a partir... acho que foi lá por 1970, eu não lembro exatamente, mas umas figuras proeminentes de gestão de projetos se juntaram lá, o Sutherland e algumas outras pessoas, umas 15 pessoas, e eles desenvolveram um manifesto, o Manifesto Ágil, né, que ele meio que preconiza ali, né, o que é uma metodologia ágil. A metodologia ágil é tudo que vem para entregar essas premissas do Manifesto Ágil, né, que ele prioriza, ele valoriza mais entregar valor do que seguir um plano. Ele tem ali várias coisinhas. Parada de sprint também ou não? Sim, a sprint, né? Sprint é um período de tempo pré-determinado. Né? Ou não? Não, o sprint ele tipo, dentro do Scrum, né? Você tem algumas cerimônias. Você tem um planejamento, que você vai planejar a sprint, e a sprint você vai definir em quanto tempo eu consigo entregar valor. Aí na indústria de software isso varia muito, né? Às vezes a pessoa só vai conseguir entregar valor depois de 3 semanas ou depois de um mês. No digital, eu gosto de começar com sprints semanais. Porque se eu sento segunda com o time, na sexta eu já tenho coisa para mostrar, né? Tá aqui, entregamos esses anúncios, essas páginas. Nós gostamos, inclusive, de começar com sprints semanais e depois aumentar para quinzenal. E aí eu tenho uma reunião de planejamento de sprint na segunda e eu vou ter outra só depois de 15 dias. Mas aí você tem essas cerimônias. A sprint é isso, é um período de tempo determinado. Cara, e fala uma coisa, aproveitando aí nessa parte. Uma pessoa que está assistindo aqui fala, cara, pelo amor de Deus, tá uma zona. A minha liderança não consegue ver nada, eu não sei o que as pessoas fazem, eu que sou dono, tô tendo que ir para operação, não consigo focar como expert. O que você traz para essa pessoa, falando prático mesmo, né? Passo número 1. Não me venha com emocional. Número 1. A turma aqui quer prático, né? Contrata a Opera Pro. Quer emocional, quer a parte mais emocional, vai lá no do Léo, que o Léo faz um animal. Mas aqui pensando no prático. O episódio do Léo, né? Mas pensando no prático aqui, lógico que tem muitas coisas para se aprofundar, mas vamos pensar num passo a passo. Tipo assim, a pessoa senta com você e fala, Yuri, num passo a passo, o que eu devo fazer para pelo menos começar a me organizar e mudar ali o que está acontecendo, o caos que está dentro da minha empresa, né? Cara, é uma pergunta difícil essa daí, né? Porque quando eu entro nas operações do digital, a primeira coisa que eu gosto de fazer é entender o ecossistema da pessoa. Fala, cara, quantas marcas tem aqui na sua empresa? Essas marcas têm quantos produtos? Deixa eu entender a dimensão do seu negócio. Você tem quantas redes sociais, né? Eu entendo ali primeiro essa camada de tipo marca-mãe, marca de produto, redes. Que louco, isso também faço para eu poder aterrissar no tráfego depois, né? Então é clareza, né, sobre a parada toda, né? Exato, num nível mais alto, assim, né? Tipo, beleza, você tem quantos experts e tal, não sei o que. Teve um cliente que eu peguei que o cara, não, a gente fatura ali 4 milhões, esse ano a gente quer faturar 6. Beleza, um cliente pequeno, né? Quando eu peguei e desenhei isso, velho, eles tinham tipo 4 empresas, 50 produtos, 15 experts, só que era tudo pulverizadinho. Eu falei, mano, isso aqui vai me dar um trabalho infernal, cara. Olha o tamanho disso daqui. Mas a primeira coisa que eu gosto de fazer é isso, é entender o ecossistema. Depois eu vou entender quais são os seus objetivos financeiros, porque é isso que vai ditar qual é a agressividade do seu negócio. Você faturou 1 e quer ir para 10, ou você faturou 1 e quer ir para 2. Ou você nem faz isso, né? Isso é um grande problema, porque se a pessoa não senta e cria os objetivos, e é muito comum isso, né? O que você quer para o seu 2025? Vai estar sempre caótico. Porque
como é que você vai ficar sempre na subjetividade se tá bom ou ruim? Você não tem objetivo, né? Você não tem objetivo, como você sabe o caminho que você vai traçar para chegar lá, né? A primeira coisa é, tipo, cara, organize os objetivos da sua empresa. Tome as rédeas disso, né? Tipo, cara, 2025 eu quero crescer tantos %. Vou criar um produto novo. Eu vou tenho lançar. uma pergunta polêmica aqui que eu vou deixar para depois. Continua. E aí, beleza. Aí, objetivos. Beleza, montou os objetivos. Aí já entra numa etapa mais de projetos, né? Eu gosto de organizar o portfólio de projetos para entregar esses objetivos. Então eu costumo organizar o ano no nível mais macro e depois eu pego e detalho o trimestre. Falo, beleza, a gente quer faturar 5 milhões aqui em 2025. Mas de janeiro a março, quais são os projetos que a gente vai estar executando? Você vai lá, botar 5 projetos. Cara, brifa todos esses projetos. Pega, senta, olha, minha expectativa é essa, vai abrir carrinho tal data, vou faturar tanto, vai ser desse jeito. Pega um, por ordem de prioridade. Qual é o projeto mais importante? Pega aquele projeto, bota ele para rodar. Não pega os 5 de uma vez e queira colocar os 5 de uma vez para rodar, que acontece demais. Pega um. Faz um, terminou, botou esse para rodar, vai lá, pega o outro, vai lá, chama o time. Você só fazer um nó na sua operação, na sua cabeça. Aí depois é você entrar. Aí que vem a gestão de projeto mesmo. Você já passou as várias camadas e fala, cara, tá aqui o seu projeto. Aí você tem que ter um gerente de projetos competente, que entenda o que é gerir um projeto. Ele vai receber a missão e beleza, daqui para frente deixa que eu cuido disso aqui. Boa, então seria a primeira coisa, olha e lista tudo, clareza, pra você ter clareza. O que é tudo que tá caótico? Listei, show de bola. Depois que eu listei, eu vou colocar que pontos dentro do meu objetivo que eu quero alcançar. Como que isso daqui está interferindo? Quais são os pontos? Entendi quais são os pontos, no que está interferindo? Ok, quais são as ações que eu vou tomar para resolver? Depois das ações, que ordem de ações que eu vou fazer? Então eu tenho 10 ações, mas eu não vou tomar todas de uma vez, porque eu não consigo. Então eu vou tomar uma ação resolvendo o problema, outra ação, e ao mesmo tempo eu tenho que estar com isso documentado, outras pessoas têm que ver isso para continuar rodando para não ter o problema. Seria por aí? É, por aí. Show. É isso aí. Clareza, objetivo e estratégia, se fosse resumir. Mais ou menos assim, isso aí. Boa. Ô Yuri, Lá tem uma pergunta. Não, sobre, você falou sobre objetivos e tal, sobre metas 5, 10. Existe uma metodologia para construir isso? Quem que é o responsável? Como que faz? Porque eu vejo de formas aleatórias. Todo lugar que eu vou é um jeito, sabe? Uhum. Como que é isso na visão de gestão, de projetos, de portfólio, de resultado? Como que você enxerga isso? Como que você define e tal? Eu vejo assim, né? As pessoas confundem às vezes o que é planejamento estratégico com o desdobramento dele, né? Planejamento estratégico você vai definir para que lado eu vou apontar a minha empresa, né? Quais são as forças do mercado aqui? Eu quero entrar no mercado de importação, né? Pô, agora o Trump está ali, então tem esse risco, faz sentido, não faz? É você olhar para o mercado que vão ter fatores que estão fora do seu controle, acertar certos riscos, falar, eu vou caminhar por esse lado. Eu vou vou posicionar minha empresa assim e vou caminhar por esse lado. E aí você toma decisões para fazer esse planejamento estratégico nas diferentes etapas. Tem até o BSC, né, que é um framework conhecido, né, o Balance Scorecard, exatamente, para poder te direcionar. Cara, tem essas 4 macro áreas aqui para você olhar: o financeiro, experiência do cliente, inovação. Como é que a sua empresa... quais são os objetivos da sua empresa nesses macro setores aqui, né? Nessas macro etapas. E depois eu gosto de conectar, e tem várias metodologias. Big, Hairy, Audacious Goal, né? Que é até esqueci o nome dele lá do... Enfim, tem os OKRs que eu gosto muito, né? A gente quase não falou de OKR. Né? Mas a OKRs para mim é das mais bacanas que tem, né? Ela foi desenvolvida lá pelo ex-CEO da Intel, mas ela foi popularizada por uma pessoa que levou ela para o Google. E aí ela basicamente é você definir quais são os objetivos da empresa, e esses objetivos eles vão ser mais aspiracionais, né? E aí embaixo de cada objetivo você vai colocar resultado-chave, né? Então, por exemplo, eu quero ser a número 1 de faturamento da Hotmart, né? Beleza, né? Como é que você sabe que você vai ser a número 1 de faturamento? Cara, eu vou faturar 70 milhões com esse produto, vou faturar 20 milhões com esse. E aí embaixo você coloca as iniciativas. Como que você vai faturar 70 milhões com esse produto? Vou colocar esse projeto no ar, vou fazer essa parceria, vou pegar essa consultoria aqui para eu aprender a fazer negócio que eu não sei. E aí isso vira projetos. Então quem tem que cuidar disso? É a diretoria, são os donos da empresa. O diretor, esse é o papel dele, é apontar a direção, né? Ele vai entender o cenário, ele vai identificar os problemas. Problema para uma empresa é tudo que atrapalha ela de atingir a meta.
Então você tem que ter claro o seu problema, né? Não, meus problemas são esse aqui, vou resolver isso desse jeito. E aí ele tem que puxar o time, apresentar a estratégia para o time, e o time vai executar aquilo e vai reportar para a diretoria. Show. Yuri, a gente vai chegando já no final. Tem uma pergunta que o Demetrios sempre faz para todo mundo. Mas pro Yuri acho que vai ser fácil responder. Eu sempre gosto de responder essa daí. Top 3 livros da sua vida que você leu. Ou para indicar para as pessoas, enfim. Cara, tem a arte de fazer o dobro na metade do tempo, do Sutherland, né, que ele fala sobre Scrum. Tem o Gestão de Alta Performance, que é do ACO da Intel. Ai, velho, agora eu esqueci o nome dele, cara. Cara, tem um que eu gosto muito, que é o Pipelines de Liderança. Esse que é do Rancharan. Esse livro é muito brabo. Quando eu comecei a ler ele, né? Muito bom. Esse eu achei muito bom, porque quando você vai sendo promovido, né? Você virou supervisor, virou gerente, virou diretor. Fala, tá, mas o que eu faço, né? E agora que eu lidero líderes, exato, o que fazer? Qual que é? E ele fala justamente disso, né? Então, esses 3 aí... eu achei que ia ter Falcone e não teve. Eu falei, ele vai citar algum, que ele eu gosto muito do Falcone. Mas pra galera de projetos, focado em projetos, fala 2. Eu sei que você gosta muito ali da turma do Paraleigos e do Falcone, por exemplo. O Paraleigos, né, pra quem tá começando, né, o livro de Scrum deles é muito bom. O livro de gestão de projetos tradicional também é muito bom. Eu gosto muito da forma como eles têm para explicar. O Falcone, ele já é uma literatura... mais para a parte de planejamento estratégico e processos, né? Ele até tem algumas parcerias lá, mas ele não fala tanto de projetos. E eu acho que para o pessoal do digital talvez seja um pouco densa, assim, né? Mas eu gosto, tem quem goste, né? Mas eu acho ele muito bom. Boa. Eu acho que basicamente são esses. Cara, a gente vai chegando aqui, encerrando. Acho que a gente quase, nos últimos 2, sempre falou isso, né, Demetrios? Daria pra ficar umas 3 horas falando fácil. Tranquilo. A gente fez ali 45 minutos. Eu tirei várias dúvidas minhas aqui. Foi muito tá vendo, Demetrios? Cara, queria tirar uma dúvida aqui. Tomara que as dúvidas que a gente teve, que a gente perguntou, seja que a galera quer ouvir também e ajude a galera nisso, né? Que o mais importante aqui no final das contas, no Tráfego Cast, no que a gente faz, é para agregar para quem tá ouvindo. Perfeito. E aí eu tenho certeza que agregou, né? E aí se agregou para você que tá assistindo, deixa seu comentário, deixa seu feedback, né? Fala o que você achou e tudo mais. Já vou agradecer Yuri e eu somos sócios na Opera Pro, inclusive. Então eu quero agradecer bastante, cara, você ter aceito o convite, ter vindo aqui falar com a gente. Demetrios e eu viemos para Brasília gravar ali alguns episódios, né? E um deles é com o Yuri, que mora aqui. Então, te agradecer, cara. Obrigado ali pela presença e pela colaboração. Tamo junto demais. Valeu demais, Yuri. Muito bom ter você aqui. Foi uma honra receber. E deixa aí seu contato. O que você faz hoje? Se a pessoa quiser te contratar. Aonde se encontrar Yuri? Fala aqui. Cara, meu Instagram e meu LinkedIn é Yuri YURI B de bola, N de navio, né? Yuri BN. Eu tô, como o Rodrigo falou, né? A gente é sócio na Opera Pro, né? Então a gente implementa sistemas de gestão de marketing digital nas empresas, né? Então, se você está com a sua empresa aí mega bagunçada, ou tem um gerente de projetos novo, ou está querendo atingir o próximo nível da sua operação, eu quero colocar outros projetos no seu caminho, né? A gente te ajuda com isso, né? Você atingir esse próximo nível. E você também pode me encontrar no Instagram da Opera Pro, né? Que é @OperaPro. Tá aqui. E é isso, galera. Obrigado demais pelo convite. Um prazer ter participado. Valeu demais. Então já segue a gente aqui no YouTube, compartilha com alguém que você acha que vai gostar muito do que a gente falou. Segue a gente lá no Instagram também, em todas as outras redes sociais que a gente tem e deixa a sua opinião e o seu comentário, beleza? Demetrios, valeu mais um, meu amigo. Tamo junto. Galera. Até o próximo. Valeu, gente.